Olá, meu amigo e minha amiga, estou aqui outra vez, graças a Deus, por mais um conteúdo, e este conteúdo está relacionado ao dia de ontem, que foi viral em função da operação da Polícia Federal e todo esse desmanche dessa questão, dessa organização criminosa que fraudava o INSS. Mas eu não vou me prender no conteúdo, como eu disse, esse canal é um canal de análise. A maioria disse, começou em 2019, outro canal começou em 2019, outro canal começou em 2019, mas ninguém disse. Na verdade, esse processo ele vem anterior, ele vem no escalonamento, mas o ápice da corrupção se deu em 19, 20, 21, 22 e teve um único contrato que foi feito em 2023, no início de 2023, e depois então a CGU, em vendo essas movimentações, na nova gestão, ou seja, do governo Lula, começou a fazer o trabalho administrativo. Você poderá dizer, mas por que só agora? Porque ele tinha toda uma investigação, como eu vou mostrar algumas coisas para você aqui. Também vou deixar o link na descrição da entrevista coletiva completa dos ministros e do delegado Andrei, e onde foram desbaratados em vários, foram feitas as operações em vários estados, 200 e tantos mandatos e etc, prisões, afastamentos, inclusive o Lula demitiu o presidente do INSS. Um detalhe, eu acho que quem tinha que cair também seria o Lupe, mas isso é outra história. Então, antes de mais nada, eu quero mostrar para você dois conteúdos, um da Record e outro de uma outra TV, falando sobre a operação da Polícia Federal, e fica comigo, e eu já quero pedir para você ir dando o seu certinho agora, para não se esquecer, deixar um comentário, que é muito importante, compartilhar, que é muito importante, assistir o conteúdo até o final. Gente, invista tempo no conhecimento, tá certo? E também, se puder, ajudar com a chave Pix que está aqui, para que eu possa fazer o canal crescer, voltando a fazer lives no StreamYard. Então eu conto com a sua solidariedade, com a sua bondade, com o seu coraçãozinho aberto, etc. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ver o William Bonner falando e depois a outra matéria, tudo junto, e a gente continua com o meu raciocínio e mais dois conteúdos com o Lewandowski e com o ministro da CGU para dar um esclarecimento mais apurado sobre esse assunto, que foi muita notícia no dia de ontem e quem sabe até no mundo. Assiste aí. Uma fraude que retirou indevidamente 6 bilhões de reais de aposentados e de pensionistas desde 2019 provocou hoje a demissão do presidente do INSS. De acordo com as investigações, entidades que representavam aposentados e pensionistas do INSS descontavam de forma indevida uma parte do pagamento, sem autorização dos beneficiários, usando, por exemplo, assinaturas falsas. A operação sem desconto foi deflagrada hoje pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União. O objetivo é combater um esquema nacional de descontos não autorizados em pensões e aposentadorias. Uma fraude que gira em torno de 6 bilhões de reais e foi aplicada entre os anos de 2019 e 2024, de acordo com as investigações. Um mandado judicial foi cumprido aqui em Curitiba e outros mandados de prisão temporária foram cumpridos também em outros 13 estados e no Distrito Federal. Segundo a PF, a operação mobilizou cerca de 700 policiais e 80 servidores da CGU. Ao todo, eles cumpriram 211 mandados de sequestro de bens, ordens de sequestro de bens no valor de mais de 1 bilhão de reais. Foram apreendidos bens como carros de luxo, dinheiro em espécie, joias e quadros. 6 servidores públicos foram afastados de suas funções, incluindo o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que foi demitido. Os investigados podem responder por uma série de crimes, entre eles corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, inclusive. Aí está. Como eu disse, nós vamos fazer uma análise. Houve aquela questão de mensalão, houve aquela questão Lula, Dilma, etc. Mas a verdade inconteste é que tudo aconteceu no entorno do governo. Inclusive, a Dilma foi uma das que mais onerou funcionários públicos envolvidos em corrupção. Você sabia disso?
Pois é, se não sabia, eu estou te dizendo. Em relação ao Lula, era o entorno, é o que eu sou contra, essa tal de indicação de cargos por partidos políticos, e os políticos destes partidos é que fazem as falcatruas que depois vem à tona, mas recai sobre o presidente, que é obrigado a engolir essa gente, porque tem que ser um governo de coalizão, e normalmente a esquerda tem que governar com a coalizão, porque o povo não sabe votar em gente da esquerda e compra ideia de comunismo, de satanismo, etc. e tal. Simples assim. Mas agora vamos desbaratar tudo isso com as falas do Lewandowski e a fala do ministro da CGU. Assiste aí e fica comigo para o meu comentário final. Trata-se, portanto, de uma operação de proteção dos aposentados. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e por isso estão naturalmente debilitadas e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. O que nós queremos dizer que essa é uma operação especial, evidentemente, mas não é extraordinária, ela se insere naquele conjunto de operações que o Ministério tem desenvolvido contra o crime organizado, seja no que diz respeito ao tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas. No setor de combustíveis, estamos fazendo também uma operação muito grande, onde há um inquérito aberto pela Polícia Federal, onde o nosso núcleo estratégico de combate ao crime organizado está atuando especificamente nessa área, e também, evidentemente, não esquecemos o setor da corrupção. Não admitimos neste governo a corrupção, seja ela qual for, venha de onde vier, sobretudo em prejuízo do erário público. O nosso ministro Vinícius de Carvalho agora exporá aos senhores e às senhoras os detalhes desta operação, e é importante que se diga que essa operação foi sendo investigada desde o início de 2023 pela CGU no âmbito administrativo, quando a CGU percebeu que ela atingiu um vulto que aparentava realmente a existência de uma operação criminosa perpetrada por uma organização mais ampla. A Polícia Federal foi acionada no início desse ano para de um inquérito, e esse inquérito, então, seguiu a tramitação normal com a intervenção judicial autorizando as distintas diligências. Então, passo a palavra agora ao ministro Vinícius para que faça uma exposição mais detalhada. Depois falará o nosso diretor-geral, Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, para dar mais detalhes. O ministro Carlos Lupe está presente. Se existir alguma indagação, alguma pergunta a qualquer um de nós estaremos prontos para respondê-las. Muito obrigado por enquanto. Começamos essa apuração. Nós fizemos uma auditoria, o relatório vai ser publicado, são 2 relatórios, um vai ser publicado hoje, o outro nas próximas semanas. Essas 2 auditorias envolveram, de um lado, entrevistas aos aposentados. Nós entrevistamos os aposentados, entrevistamos 1.300 aposentados, uma amostra, obviamente, se trata de uma auditoria, e analisamos 29 entidades. Identificamos, em relação aos aposentados, que boa parte deles, na verdade a maioria, mais de 90% deles, e aí eu estou dizendo maioria de uma amostra de 1.300 aposentados, não reconheciam que haviam autorizado esses descontos. Ou seja, diziam, eu não autorizei, eu não sei por que eu estou sendo descontado. Alguns, inclusive, ficaram sabendo que estavam sendo descontados na entrevista, porque não tinham percebido, ou achavam que era um desconto obrigatório, como, por exemplo, nós temos, quem é seletista tem o desconto do FGTS, por exemplo, ou do INSS propriamente dito. Achavam que era um desconto obrigatório. E no caso das entidades, nós identificamos que elas não tinham nenhuma estrutura operacional para prestar os serviços que ofereciam, né?
uma pergunta que vocês podem fazer, eu já vou me antecipar aqui, o que são esses serviços, né? O que essas entidades ofereciam e assim por diante. São entidades associativas que podem oferecer uma série de benefícios, como, por exemplo, um desconto numa academia, um desconto num convênio de plano de saúde, um desconto numa eventual circunstância de enterro e auxílio funerário, algum tipo de auxílio de prestação de assistência jurídica, se o aposentado precisar, enfim, esses tipos de serviços. O que se apurou é que essas entidades não tinham estrutura operacional para oferecer esses serviços, e mais, que 70% delas, na verdade 72% delas, não tinham entregue ao INSS, embora elas estivessem realizando esses descontos, a documentação necessária para que isso acontecesse, né? Então a gente tem duas situações, né? Você tem a situação da falsificação da assinatura e você tem a situação em que a documentação foi entregue ou foi parcialmente entregue com as autorizações, com a filiação das pessoas e assim por diante. 11 entidades associativas foram alvo de medidas judiciais, tá? E aqui, do lado do nome de cada uma delas, nós temos a data, o ano em que elas foram autorizadas a realizarem esses descontos. O que significa autorizada a realizar esses descontos? Desde lá de trás, havia a necessidade de que essas entidades fizessem um acordo de cooperação técnica com o INSS para que elas pudessem realizar esses descontos. Então, aqui é o ano da assinatura desses acordos de cooperação técnica. Vocês podem ver que apenas uma delas assinou esse acordo em 2023. Todas elas tinham assinado esse acordo e realizavam esses descontos antes de 2023. Tá? Então é importante que isso fique claro para todo mundo. Aí está, mais esclarecedor que isso, impossível. Como eu disse, eu vou deixar o link na descrição de toda a entrevista completa. Apenas um adendo. É que foi dito que um parente do Lula estaria num dos sindicatos, mas não houve indiciamento dele, mas o próprio ministro da CGU, quando foi perguntado por um repórter da Globo, ele havia dito que ele nem sabia, ou seja, foi uma varredura, e o próprio Lewandowski também disse que é para cortar na própria carne se for preciso. Portanto, não tem nada a ver com o presidente. Se houve algum envolvimento desse irmão, que ele pague por isso. Se não houve, de qualquer maneira, as investigações vão continuar, todo o processo vai continuar. Como já foi dito, foram feitos bloqueios de bens, gente presa e etc. e tal. Mas a grande verdade é essa. É esse o registro que eu quero fazer, porque os bolsonaristas estão dizendo que é o governo Lula, o governo ladrão. Não é. A maioria ali é funcionário de carreira, é funcionário público de carreira. Houve uma leniência, negligência, seja o que for, por parte da presidência do INSS e de outros órgãos, também já foram afastados, porque isso pode ter acontecido. Mas a grande verdade é que esse dinheiro, ele não era tirado do INSS, ele era retirado do aposentado através desses famigerados convênios, cujo próprio ministro da CGU alerta que foi feita uma resolução já no final de 2022, ali de 2022, se não me engano, que aumentou em muito essas tais associações, sindicatos que adentraram nos acordos com o INSS para prestar esse tipo de serviço, como foi bem explicado. Então, o recado que eu tinha para dar era este. Eu espero que você agora então tenha uma compreensão mais aviltada sobre essa temática e não se deixe enganar com as mentiras deles. Então, está dado meu recado, que aqui é a Voz Libertadora, você é uma Voz Libertadora. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.